Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e enchi de Efraim, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, e encher-se-ão de como bacias do sacrifício, ficarão ensopados como cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo. Porque são pedras de uma coroa, e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra mais uma vez. E pedimos que nessa manhã o Senhor traga entendimento aos nossos corações, para recebermos, pelo poder do Espírito, o significado e aplicação de cada palavra que lemos. E principalmente, como Cristo é revelado para nós, para que Ele mesmo habite em nossos corações abundantemente, trazendo essa paz prometida, de acordo com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na época de rei Dario, um rei persa, no momento em que a Pérsia já estava a titubear na história da humanidade. Se você já assistiu aquele filme, Os 300, faz parte desse momento histórico em que a Pérsia domina o mundo, mas não era esse rei, né? Naquele caso era o neto desse rei que nós lemos aqui. Zacarias, ele profetiza no tempo do rei Dario, no momento em que o povo de Deus termina a reconstrução do templo. Templo esse que não tinha a glória do primeiro templo, muito pelo contrário. Quem viu os dois templos chorou amargamente, de modo que aqueles que viram a construção do templo, os jovens, celebraram de alegria, e no tumulto, muita gente celebrava de alegria, e outras pessoas choravam de saudade do templo que foi destruído. É num tempo como esse, que Deus levanta Zacarias, para lembrar o povo de Deus, de uma verdade que estava no centro da fé deles. A esperança de Deus não é limitada às nossas circunstâncias. Muito pelo contrário, a esperança de Deus é revelada aos nossos corações, independentemente daquilo que vemos, mas com certeza baseada em fatos. O que vos apresento hoje, meus irmãos, são fatos. Não são invenções, história da carochinha, ou ilustrações, metáforas. Não, é história. História
sobrenaturalmente profetizada, história humanamente contada, mas acima de tudo, história porque o Deus soberano controla toda a história e nessa história revela quem o seu Filho é para cada um de nós. História sim, história de cada um de nós. História sim, história do Filho de Deus, mas também, sobrenaturalmente, profecia sobre o Filho de Deus. À medida que eu vos apresento o que acontece nesse texto, eu quero lembrar-vos que esse texto não foi escrito depois que Jesus entrou em Jerusalém, como lemos em Lucas, capítulo 19. Não, esse texto foi escrito há mais de 500 anos antes de Jesus fazer isso. Me parece que aquilo que vemos aqui é a descrição exata do que vemos naquele dia. Não somente das coisas que se cumpriram, mas também da disposição do coração daqueles que estavam lá. E como essa resposta deve nos colocar diante de Deus, numa resposta alegre ou numa resposta de julgamento. Hoje, quero vos dizer, ó filha de Sião, vós que sois a nova Jerusalém, alegra-te, alegra-te, porque o teu rei um dia entrou, montado num jumentinho, em Jerusalém. Alegra-te. Meus queridos, hoje vemos aqui no versículo 9, a promessa de Deus sendo cumprida de acordo com os propósitos de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. E esse é o motivo pelo qual o povo de Deus deve se alegrar. O texto diz, filha de Sião. O texto diz, filha de Jerusalém. E nós percebemos que no Novo Testamento, essa descrição é para todo o povo de Deus que está em Cristo. Nós somos a filha de Sião, a noiva de Cristo, o povo de Deus. Para esses, meus irmãos, Deus levanta um rei que é justo, salvador e humilde. Justo, salvador e humilde. Naquele dia, depois de Jesus ter completado o seu ministério na terra, ele começa o caminho do triunfo. O caminho do triunfo, meus irmãos, não é aquilo que os homens esperavam, mas era muito maior. Naquele momento em que nos evangelhos nós sabemos que Jesus, depois da transfiguração, vai para Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, ele manda que os seus discípulos, conforme lemos em Lucas 19, no início desse culto, vão buscar então um jumentinho, filho de uma jumenta, e esse jumentinho nunca foi montado por homem algum, para deixar claro que era novo. A profecia é cumprida por Jesus, como que uma anunciação de quem ele era, um rei justo, um rei salvador, um rei humilde. E esse é o motivo da alegria da filha de Sião. Quando Jesus entra em Jerusalém, todas as profecias do Velho Testamento em relação ao Filho de Deus começam a ser desenroladas diante dos olhos dos discípulos que ouviram que aquelas profecias iriam se cumprir e diante de todos nós. Jesus entra em Jerusalém como rei de todas as nações. Você pode pensar, mas eles estavam celebrando ele como rei de Israel. Só que a profecia nos coloca algo mais, eu quero caminhar contigo nesse sentido. Esse rei que é justo e salvador e humilde é a descrição de quem ele é e o que ele faz e como ele faz. Quem ele é, o que ele faz e como ele faz. Quem é esse que entra em Jerusalém montado num jumentinho? Ele é um rei justo.
É importante nós lembrarmos isso. Jesus é um rei justo. O que significa que ele é perfeito e bom em tudo que ele faz. Não há erros na pessoa de Jesus. Não há desacertos. Não há em nenhum momento alguma injustiça sendo praticada pelo Senhor Jesus em relação às pessoas, em relação a Ele mesmo, em relação ao Criador e Pai, porque Ele também é Criador. Não há nenhum tipo de erro na pessoa de Jesus. Ele é rei e justo. Ele nasceu de uma virgem. Ele viveu uma vida em que tudo apontava quem ele era. Quando ele nasceu, vieram magos do Oriente entregar para ele ouro, incenso e mirra, e as três coisas declaravam quem ele era: um rei que ao mesmo tempo era homem, um rei que ao mesmo tempo era Deus. E justamente por ser rei e Deus, ele era justo. Justo. A palavra de Deus nos mostra o quanto, diante da história da redenção, nós percebemos que Deus levanta homens que eram somente sombras dele. Homens que praticaram justiça, mas que não eram justos. Davi, a quem Deus prometeu que a descendência dele teria um trono, a descendência teria um trono cujo qual o reino não teria fim. Esse Davi, que ouviu do próprio Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, no âmago do seu pecado, matou o seu amigo e adulterou com a sua esposa. Não nessa ordem, mas nessa ordem de gravidade. Ele também ouviu que haveria um rei que seria justo, não como ele, mas acima dele. Os outros reis vieram, Salomão, o homem mais sábio, o homem que recebeu de Deus a sabedoria para fazer o que é certo e o que é errado, e com toda a sabedoria, ele viveu em rebeldia. Por causa de Salomão, e por causa da rebeldia de Salomão, a palavra de Deus é clara, os reinos se dividiram em norte e sul, e agora vemos Zacarias, diante de tudo o que aconteceu na história da redenção, na história do povo de Deus, lembrando a Sião que haveria um rei justo, porque tudo que eles passaram foi porque não haviam reis justos. Pecadores eles eram, e caminhavam na destruição. Nenhum deles cumpria o papel de servir aquele que seria o mediador entre Deus e o povo. Nenhum deles. Alguns faziam o que era bom aos olhos do Senhor, porém, permitiam a idolatria. Haviam alguns que eram uma sombra maior de Jesus, como no caso de Josias. Mas nenhum deles cumpriu a lei. Em Deuteronômio capítulo 17, nenhum deles era um rei de acordo com a vontade de Deus, que poderia, pela vida dele, abençoar o povo de Deus. Mas é no momento de escuridão na história de Israel, que Deus lembra para eles, ou lembra-lhes, que apesar de eles estarem num poço sem água, Deus levantaria um rei justo. E a expressão poço sem água aqui, imediatamente faz com que eles se lembrem do que eles passaram, de quem eles eram. Quem foi jogado num poço sem água? José. Quem foi jogado num poço sem água? Jeremias. E quem sobreviveu à Babilônia? A filha de Sião, que nos rios da Babilônia cantavam com saudade da adoração ao Deus verdadeiro em Jerusalém. Sentados e chorando, as pessoas pedindo para nós cantarmos hinos de Jerusalém, e nós só lamentávamos. Mas o Senhor fez encher a nossa boca de riso. Do que eles estavam falando? Disso. E aí você pensa, mas eles estavam felizes já? Eles estavam em Jerusalém? Havia um misto de tristeza e de alegria. Eles estavam de volta na terra prometida, mas a terra prometida não era deles.
Como assim? Eles ainda eram um povo subjugado, escravo. Eles conseguiram voltar, conseguiram reconstruir o templo, mas ainda não tinham conseguido nem reconstruir a adoração do templo. E de certa forma, meus irmãos, nunca houve, depois do exílio, uma restauração da adoração a Deus completa, porque até mesmo nos tempos de Jesus, ela era limitada pelo Império Romano. Mas quando vem aquele homem, que fazendo milagres provou quem ele era, que cumprindo as profecias provava quem ele era, a palavra de Deus nos diz lá em Lucas que alguns o reconheceram, e alguns começaram a clamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles perceberam, naquele dia, que as profecias de Zacarias estavam se cumprindo diante dos olhos deles. Ele vinha montado num jumento, ele é o rei justo, e se ele é o rei justo, ele vem para nos salvar, e se ele é o rei justo, ele vem de maneira humilde, e se ele é o rei justo, ele vem para nos trazer paz. Óbvio, o povo cantou e se alegrou, e eles começaram a clamar: Hosana, Hosana nas maiores alturas, louvado seja o nome daquele que vem em nome do Senhor. Isso parece uma contradição para os judeus. Como é que eles podem dizer louvado seja o nome de uma pessoa que está lá em carne e osso? Mas era um misto, na cabeça deles era um misto de maravilha, ao mesmo tempo que incompreensão e compreensão, porque eles não entendiam completamente o que Deus queria fazer, apesar de saberem o que Deus ia fazer. Como é que eles alegavam a um rei a glória que era devida somente a Deus? Ao mesmo tempo que deveriam fazer isso, porque a Bíblia dizia que eles deveriam fazer isso. No entanto, meus irmãos, os fariseus ficam furiosos e pedem para que Jesus fale para eles pararem. E Jesus responde: olha, se eles não fizerem isso, as pedras clamarão. Era tão óbvio para todo mundo que as promessas de Zacarias estavam se cumprindo, que se o povo não falasse, até uma pedra que não tem discernimento iria ver a verdade. Essa é a linguagem metafórica de Jesus. Ele veio humilde, justo e salvador. Ele veio para trazer paz, como eu disse, e eu vos explico tudo isso. Montado num jumento, humilde. Meus irmãos, Jesus não entra em Jerusalém com a pompa de um rei que volta de uma vitória, com seus carros e seus cavaleiros. No entanto, ele entra triunfante. Não como alguém que veio guerrear contra Jerusalém, pois foi assim que os outros reis que tomaram Jerusalém entraram em Jerusalém. E aqui você precisa conhecer um pouco da história. É assim que os reis, como Epifânio e outros, entraram em Jerusalém com seus cavalos e seus cavaleiros, destruindo tudo que vinham pela frente. Naquela época, diferente dos nossos dias, em que o presidente fica escondido num bunker, atrás de um gabinete, e as pessoas morrem no lugar dele, antigamente os reis iam à frente da batalha, e entravam na cidade em primeiro lugar. Sim. Portanto, quando Jesus entra na cidade montado não num cavalo com seus cavaleiros, a mensagem dele é de alguém da terra que entra para ver os seus, festejar com os seus. Ele não vem para a guerra, ele vem para a paz. Como Mardoqueu desfila montado num jumento no livro de Esther. Como nós sabemos que Deus vem para Israel, não para destruir Israel, mas trazer paz. Em que sentido? Porque o texto nos diz que até
os carros de Israel ou de Efraim, os cavaleiros, o seu exército não será mais necessário. Quando Jesus entra, os seus exércitos não são mais necessários, porque ele veio trazer paz. E você pode falar, pastor, mas esse mesmo texto está dizendo que ele vem trazer também a guerra. Porque esse mesmo texto profetiza que Jerusalém vai ser destruída. Esse mesmo texto diz que aqueles pastores que guiavam o povo serão destruídos, porque ao invés de cuidar do povo, eles comiam das carnes do povo, das carnes das suas ovelhas. Ele vem para destruir também, pastor. Então, como é que nós celebramos isso? Alegria para uns e tristeza para outros? É o que o texto está nos mostrando. E aqui nós vemos não somente a entrada de Jesus cumprida, mas também as profecias de Jesus profetizadas e cumpridas nele e para o futuro. Por isso vos trago hoje história. Olha o que o texto nos diz. Ele nos mostra o seguinte: porque no momento em que eles estavam presos na esperança, o Senhor trouxe isso no versículo 12. Meus irmãos, presos na esperança. Parece um antagonismo, mas não é. É a situação do povo de Deus. Ou eles estavam presos pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos, no entanto, sem perder a esperança no Messias. Enquanto eles estavam presos na esperança, Deus levanta o seu Salvador. O que acontece com eles também, meus irmãos? No versículo 13, ele fala que Deus curvou a Judá e usou ele como se fosse uma arma na história. Isso realmente aconteceu. Quando os gregos invadiram a Palestina, Deus usou os macabeus para livrar a terra dos gregos. Por isso os gregos aparecem aqui. E você pensa, mas esse texto foi escrito antes ou depois disso acontecer? Muito antes, 300 anos antes praticamente. Então você olha para a Bíblia hoje e você vê que Jesus estava sendo profetizado, no sentido de que ele entraria como com um jumentinho, como um rei montado num jumentinho, e você não entende que tudo que está escrito nas Escrituras aponta para ele, e a nossa fé não é uma historinha, mas é um fato profetizado e historicamente cumprido. Não obstante, as outras coisas na história da humanidade são cumpridas e profetizadas. É um tempo em que as pessoas presas na sua própria esperança são subjugadas, mas ao mesmo tempo têm vitórias contínuas, como no caso dos macabeus, que foram usados por Deus para vencer os gregos. Está aqui no versículo 12 e 13. O Senhor vai usar eles como se fossem flechas, e eles serão como redemoinhos. O Senhor mesmo os protegerá daqueles que os devoram, daqueles que os saqueiam, daqueles que os colocam em prisão. Vão acontecer, meus irmãos, várias vezes, várias tentativas, como aconteceu na época de Esther, de exterminar o povo de Deus. Mas eles conseguiram, irmãos? Conseguiram? Não. Deus manteve a sua semente na escravidão do Êxodo, no Egito, na escravidão do exílio na Babilônia, na volta do exílio, até que o novo êxodo acontecesse, quando Jesus entra em Jerusalém, é a entrada do novo êxodo. Não é um faraó que morre afogado no mar, é Jesus que entra em Jerusalém, que vem batizar o homem com o Espírito Santo ou com fogo. Você pensa, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Ora, o contexto de Mateus capítulo 3 nos mostra
que quando Jesus vem, a mensagem de arrependimento é para todos, mas diante de todos, há dois destinos que é colocado diante de todos, aqueles que estavam debaixo da antiga aliança, e agora essa proclamação é para todo mundo que vai entrar na nova aliança. Ou Jesus vem para te batizar com vida, com a presença do Espírito Santo, ou ele vem te batizar com fogo. E se você abre Mateus capítulo 3, você vai perceber que, ao contrário do que muitas pessoas pregam por aí, dizendo que o fogo é uma coisa boa, que vai te encher do Espírito, isso, aquilo. Não, o fogo é julgamento. Você vai ser cortado e lançado no fogo, se você recebe ele, não como aqueles que louvam o rei, mas aqueles que antagonizam o rei, dizendo que ele não é rei, e proclamando que ele deve se calar, ou que o povo deve se calar. Então, aqui um antagonismo das profecias que se cumpriram na presença do nosso Deus naquele dia. Assim como Zacarias profetiza que Jesus iria destruir os pastores que guiavam o povo para o mal, nós percebemos que Jesus realmente fez isso. Aqueles que se levantaram para matar Jesus são aqueles que foram condenados com fogo do julgamento. Os fariseus, os escribas, os saduceus, muitos sacerdotes. Ao mesmo tempo que mesmo os sacerdotes, escribas e fariseus, em Atos, também se converteram a Jesus depois da ressurreição, naquele momento em que Pedro prega, a gente vai ler no texto que muitos sacerdotes vieram a Cristo, fariseus e escribas também. Ou seja, aqui, a realidade da alegria e do julgamento. Alegria para quem recebe um Deus que é justo e que me salva dos meus pecados. Um Deus que não erra e que promete tudo aquilo que cumpre. Um Deus que entra em Jerusalém triunfante, porque Ele é rei. Um Deus que começa o seu reinado lá no Éden e vai terminar só nos confins da terra. Como é que você sabe disso? Por causa da linguagem de Zacarias. Olha o que ele diz. O reinado dele começa no Eufrates e vai até os confins da terra. Você sabe, meus irmãos, que o Eufrates era o limite oriente da terra prometida. Não somente o Eufrates estava no oriente do jardim do Éden. O que Zacarias quer dizer com isso? Quando esse rei entra em Jerusalém, algo vai começar na história da humanidade. Quando esse homem, que é justo, humilde e salvador, entrar montado num jumento em Jerusalém, o povo de Sião tem que se alegrar, porque alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer? Salvação para aqueles que estavam num poço sem água. Salvação para aqueles que estavam presos dentro da sua própria esperança, mas também destruição para aqueles que se levantam contra Deus, destruição para aqueles que matam e buscam matar aqueles que pertencem ao Senhor. É um misto de alegria, de justiça, porque Deus é justo, ao mesmo tempo de aviso para aqueles que se levantam contra Cristo, porque Deus também é justo. E você pensa, pastor, como é que isso se relaciona ao texto que nós lemos? Porque logo após Jesus entrar em Jerusalém, ele fala da queda de Jerusalém. Ele fala que Jerusalém vai ser destruída e não ficará pedra sobre pedra. Mas imaginem, meus irmãos, quem profetizou isso? Jesus somente? Não. Está aqui, no contexto do texto que acabamos de ler. Zacarias profetiza a mesma coisa. Não vai ficar pedra sobre pedra em Jerusalém. Ao mesmo tempo que Deus restaura o seu povo. Como é que nós fazemos isso ser coerente? Só uma maneira. É o que Jesus nos explicou. O reino dele não é desse mundo. O povo dele, o reinado dele eterno, começa em Jerusalém, sim. Começa nos limites da terra prometida, mas ele se estende até os confins da terra. Para alguns, o rei entrou triunfante. Para alguns,
O rei entrou para trazer destruição. Para os fariseus, para os religiosos que queriam negar Jesus, ele veio para a condenação. Então, não é também no mesmo contexto, meus irmãos, que Jesus, depois de entrar em Jerusalém, depois de passar por esse momento glorioso na entrada triunfal, ele vai para o alto do Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém, e o que ele diz, meus irmãos? Ó Jerusalém, a palavra de Deus diz que Jesus chora. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junta os seus pintainhos? Ó Jerusalém que mata os seus profetas. Ó Jerusalém. Para alguns sim, era alegria. Para outros era a condenação. Para alguns sim, era o Espírito Santo. Para outros era fogo. Nesses dias, vamos lembrar do seguinte, que para nós cristãos, a entrada de Jesus é o começo da vitória cósmica da nossa salvação. Mas para outros, é o início do julgamento. Pois o Filho de Deus veio e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Não nos cansemos de lembrar, meus irmãos, com alegria o que Cristo fez por nós. Essa alegria contagia. Nós somos. E entenda isso com profundidade no seu coração. Nós somos a filha de Sião. Nós somos a nova Jerusalém. Ele veio humilde, não para guerrear conosco, ele veio para nos salvar. E à medida que ele entra em Jerusalém, ele é glorificado como rei, ele é apresentado para todas as nações como rei. Historicamente, estamos aqui lembrando disso hoje, pelo poder do Espírito, sem dúvida nenhuma, mas é um fato. E nós lembramos disso, que naquele dia, o meu Salvador, Deus que se fez homem, montou no jumentinho, entrou em Jerusalém, para chegar no cume da minha vitória. Porque para chegar na cruz, ele teve que cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Inclusive, montar no jumentinho, entrar na cidade, ser aclamado como rei, mas depois também como rei, ser rejeitado pelo povo. Jesus é o nosso Salvador. O rei que entra em Jerusalém é o rei que morre na cruz e nos salva dos nossos pecados. A maior aplicação que nós podemos tirar de tudo isso é lembrarmos, meus irmãos, que os detalhes de Zacarias, os detalhes de Mateus, os detalhes de Lucas, os detalhes de Isaías foram mostrados na história da humanidade para nos lembrar que a nossa fé não é uma historinha moral. A nossa fé não é uma historinha inventada por homens, mas uma profecia cumprida por um Deus que ama o pecador de tal forma que não somente faz o que ele faz, mas ele revela para nós, pela palavra, o que ele fez, centenas de anos antes dos fatos. Não há nenhum livro na história da humanidade que me mostre a mesma coisa. Para os irmãos terem uma ideia, no momento em que Zacarias escrevia isso, o taoísmo estava a começar no sul da Ásia. No momento que Zacarias escrevia isso, o zoroastrismo começava também no Iraque. O budismo na Índia. Alguns livros em sânscrito estavam sendo escritos na Índia também. Haviam várias filosofias e religiões
nascendo em vários lugares do mundo. E é nesse momento que Zacarias escreve uma coisa tão real, que não é baseado numa filosofia transcendental em que ninguém pode tocar, não. A salvação é de carne e osso. A salvação vem montada num jumentinho. Todo mundo vai ver, a história vai testificar. Os arqueólogos vão lembrar daquilo que foi dito. Se você vai no museu aqui, você vai encontrar anéis falando da entrada triunfal do cristianismo. Por quê? Porque apesar das pessoas estarem difundindo pensamentos que não tem como provarem, que não tem como se experimentar, é simplesmente para aumentar o ego do ser humano, Deus estava mostrando para nós que a salvação vem de carne e osso, e essa carne e osso, esse carne e osso, essa verdade é que daquilo pelo qual nós nos alimentamos hoje. Nós comemos e bebemos a carne de Jesus nesse sentido, porque Jesus veio em carne e osso, montado num jumento, não para nos destruir, mas para nos salvar. No entanto, a segunda vinda dele vem para julgar. Da mesma forma que ele prometeu que iria destruir Jerusalém, e o fez. Quando Jerusalém foi destruída, de acordo com essas profecias, não ficou pedra sobre pedra. Os romanos destruíram o templo de tal forma que, depois deles destruírem o templo, eles cavavam as pedras, porque o ouro do templo derreteu-se com o fogo, e eles queriam tirar o ouro derretido dentre as pedras. Irmãos, não sobrou pedra sobre pedra, de acordo com a profecia do próprio Cristo, de Zacarias e dos outros profetas. E isso, meus irmãos, é só um prenúncio do que vai ser a destruição daqueles que não estão em Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo, o homem de Nazaré, no caminho da sua morte, entrou humilde, mas triunfante. Montado no jumentinho, ele começou o caminho da nossa salvação. A ele nós entregamos toda a nossa vida. Vamos orar. A tua palavra nos mostra, ó Deus, que o Senhor é justo, Salvador, humilde, e veio para nos trazer paz. O Filho de Deus entrou em Jerusalém triunfante, justo, Salvador, humilde, para trazer paz a todos aqueles que clamam pelo nome dEle. A Ele, ó Deus, nós declaramos hosanas nas maiores alturas, porque haverá um dia, ó Deus, que todos confessarão que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará. No entanto, ó Deus, aqueles que pertencem ao Senhor, o farão com a alegria dos filhos de Sião, e outros farão com o temor da destruição, como na cidade de Jerusalém. Eu peço que, se há alguém aqui hoje, ó Deus, que precisa se arrepender, dobrar o joelho ainda em alegria, eu peço que o Espírito Santo de Deus mesmo traga salvação. E para nós que somos cristãos, ó Deus, que já estamos voltados para Ele, louvando, lembrando o que Ele fez no caminho para Jerusalém, era o início da nossa salvação, do nosso triunfo sobre a morte. Nós queremos passar esses dias, não em desgostos e desesperanças, mas com a alegria da filha de Sião. Enche o nosso coração de alegria, ó Deus, pois Jesus veio nos salvar. Enche o nosso coração de alegria, ó Deus, pois o reino dele se estende do Eufrates até os confins da terra. Enche o nosso coração de alegria, ó Deus, que por causa dele, a glória do Senhor encherá toda a terra como as águas enchem o mar. Enche o nosso coração de alegria, pois Jesus ressuscitou. E nós damos graças ao Senhor
e pedimos a tua bênção para que assim seja em nossos corações. Encha-nos, ó Deus, de alegria, pois o Rei Jesus entrou em Jerusalém. Em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do teu Santo Espírito seja com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.